Olá, boa noite. Espero encontrar todo mundo bem, apesar dessa distância, né? Estamos nos mantendo todos em isolamento por causa dessa pandemia, mas o nosso cronograma, as nossas atividades não podem ficar totalmente paradas. E por causa disso, a Unifenas disponibilizou para a gente esse canal para que nós possamos tentar manter as nossas aulas atualizadas, até podermos voltar à sala de aula com as aulas presenciais normais do nosso curso. Vamos tentar então minimizar, né, um pouco esse prejuízo, minimizar essa distância e tentar disponibilizar o maior número de conteúdo possível para vocês. Bom, na nossa última aula de Direito do Consumidor, em 17 de março, nós fizemos a nossa prova, né? Então hoje vamos fazer a correção dessa prova, discutindo cada questão, cada assertiva, para a gente tentar fazer uma pequena revisão da matéria. E a partir daí, na próxima aula, a gente já continua o cronograma que está disponibilizado no TWeb. Bom, nós temos dois tipos de prova para cada turma. Lembrando que a prova é a mesma, porém com alteração na ordem das assertivas. Então eu vou corrigir a prova que eu chamo de prova 1 e depois eu vou dizer qual é a assertiva correspondente na prova 2, ok? Vamos lá então. Prova do nono A, prova 1. É uma prova, a primeira questão é uma questão de conhecimento, ou seja, é necessário que a gente conheça os conceitos. Então vamos lá. No que se refere ao campo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, assinale a opção incorreta. Primeira assertiva. Considerando o diálogo das fontes e havendo conflito entre Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei geral, e uma lei especial de relação de consumo, aplica-se o método de solução de conflitos em que a lei especial derroga a lei geral. Vamos explicar sobre isso. Bom, sabemos que normalmente a lei especial ela derroga a lei geral, não é isso? Mas no caso do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei principiológica, é uma lei geral de relação de consumo, todas as leis ordinárias que tratem de relação de consumo não podem com ela conflitar. Porque se houver algum conflito, vai prevalecer o Código de Defesa do Consumidor e isso foi muito bem falado em sala de aula para vocês, né? Então, essa assertiva ela está incorreta, por quê? Porque ela diz que a lei especial vai derrogar o Código de Defesa do Consumidor e não vai. Não vai. Imagine, por exemplo, uma lei que fale dos transportes aéreos e que diga que a responsabilidade do transportador aéreo é uma responsabilidade subjetiva, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor diz que a responsabilidade em regra é uma responsabilidade objetiva, que favorece o consumidor. Então não pode vir uma lei ordinária e prejudicar o consumidor, certo? Então essa lei que vier trazendo uma responsabilidade subjetiva vai ser uma lei que não vai ter validade perante o Código de Defesa do Consumidor, ok? Então essa assertiva está errada. Assertiva B. As pessoas jurídicas públicas são consideradas fornecedoras quando, no fornecimento de produtos ou serviços, houver uma contraprestação pelos consumidores nos chamados serviços ut singuli. Correto. Por que está correto? Nós já falamos que as pessoas jurídicas públicas, elas podem sim ter uma relação de consumo, elas podem sim ser consideradas fornecedoras, desde que haja contraprestação pelos seus serviços prestados e esses serviços possam ser singularizados. Então é o exemplo, por exemplo, é o exemplo do telefone, é o exemplo da luz, é o exemplo da água, que são serviços públicos prestados por concessionárias públicas e que podem ser singularizados, diferentemente do serviço ut universi, que são aqueles serviços que não são individualizados, como, por exemplo, a iluminação pública, certo? Então essa assertiva está correta. Assertiva C. Considera-se fornecedor
toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Ok, é cópia do artigo 3º do CDC, que diz quem são os fornecedores. E os fornecedores realmente são as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, públicas, privadas, nacionais, estrangeiras e até os entes despersonalizados. Quem se lembra do exemplo dado em sala de aula? Que aquele camelô que fica na pracinha vendendo verdura, se ele faz isso com habitualidade, mesmo que ele não tenha personalidade jurídica, ele é considerado fornecedor, porque a palavra-chave para se identificar o fornecedor é habitualidade, tá? Tranquilo? Letra D. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade, haja vista que o código adota em regra a responsabilidade objetiva. Tranquilo! O fornecedor não pode dizer, olha, eu não sabia que esse produto tinha vício. A ignorância dele sobre o vício do produto não o exime de responsabilidade. Por quê? Porque a responsabilidade do código, em regra, é uma responsabilidade objetiva. Sendo objetiva, independe da comprovação de culpa do fornecedor. Tá certo? Então, gente, a questão 1 da prova 1 é a letra A. E da prova 2 é a letra D de dado. Tranquilo? Questão 1, fechamos? Se tiver dúvida, me manda para a gente poder esclarecer. Vamos para a questão 2. A questão 2 é uma questão de avaliação. Ou seja, avalie as assertivas abaixo, nos termos da Lei 8.078, e as considere, dentro da lei consumerista, como falsas ou verdadeiras. Questão 1, assertiva 1. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, não é considerada, pois o coletivo sobrepõe o individual. De jeito nenhum, é uma assertiva totalmente equivocada, porque lá no artigo 6º, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor, diz que é direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. E a assertiva está dizendo que essa proteção não é considerada, porque o coletivo sobrepõe o individual. Aqui não. O consumidor tem direito sim à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Tá? Então é uma assertiva errada. Assertiva 2. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados, são direitos básicos do consumidor. Perfeito! Está lá expresso no artigo 6º, inciso 7º. O acesso aos órgãos judiciários é um direito básico do consumidor. E no inciso 8º, que não está na prova, traz a inversão do ônus da prova, né? Como direito básico do consumidor. Então, tranquila essa assertiva, não há o que discutir. Assertiva 3. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral não está expressa no CDC, pois é visto em sua totalidade dentro do direito administrativo. Não! No direito administrativo, gente, a gente vê realmente a eficaz prestação dos serviços públicos para o contribuinte. Agora, aqui no direito do consumidor, a gente vê a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos para o consumidor. Isso está expresso no artigo 6º, inciso 10. E aqui está errado porque diz que não está expresso. Está expresso sim, tá? Assertiva 4. A proteção
da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos é um direito básico do consumidor. Artigo 6º, inciso 1º, é o primeiro direito básico do consumidor, é a proteção à sua vida, saúde e segurança. Então, gente, essa questão 2, assertiva a ser marcada como correta, da prova 1 é a assertiva C, que diz que a 2 e a 4 estão corretas. E na prova 2 é a assertiva B de bola, que diz que a 1 e a 4 estão corretas, tá? Acho que tá tranquilo aí, né? Vamos ver se dá tempo nesse vídeo de corrigir mais uma. Questão 3. A coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que agem intervindo nas relações de consumo, são consideradas consumidores por equiparação. Das assertivas abaixo, marque aquela que contém um exemplo de consumidores que são considerados equiparados. Antes de passarmos para assertivas, que eu acho que vai ser no próximo vídeo, eu vou lembrar a vocês o que é consumidor por equiparação. O consumidor standard, simples, é aquele do caput do artigo 2º, que diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica, toda pessoa física ou jurídica que adquira produto como destinatário final. Esse é o consumidor standard. No parágrafo único desse artigo 2º, diz que equipara-se a consumidores a coletividade de pessoas que agem intervindo nas relações de consumo. Então, é aquele exemplo que eu dei em sala de aula, quando você contrata um buffet e os seus convidados também passam mal por causa da comida estragada. Você que contratou é o consumidor standard, os seus convidados são os consumidores equiparados. E temos também aqueles equiparados do artigo 17. O artigo 17 do CDC, ele diz o seguinte: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, o artigo 17, para os efeitos dessa seção, equiparam seus consumidores todas as vítimas do evento. E essa seção é a seção que fala do fato do produto. E o exemplo que eu dei em sala é o avião da TAM, que não conseguiu parar na pista e aí atingiu as pessoas e matou as pessoas que estavam passando na rua e que não tinham nenhuma relação de consumo com a TAM, mas foram equiparadas a consumidores por causa desse artigo 17, que diz que equiparam-se a consumidores todas as vítimas do evento. E temos ainda o artigo 29, que diz: para fins deste capítulo, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas. É o caso da publicidade enganosa. Todas as pessoas, mesmo que não foram atingidas diretamente pela publicidade enganosa, a elas se equiparam, sejam elas determinadas ou não. Esses são os 3 tipos de consumidores por equiparação que nós temos no CDC. E temos o consumidor standard do caput do artigo 2º, ok? Isso só relembrando o que é um consumidor por equiparação. No próximo vídeo, nós vamos entrar nas assertivas da questão 3. Até daqui a pouquinho.